Agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Evangelista Pedro Dias. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão nos vossos lares. Que Deus abençoe a cada um de nós. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar ministrando a Tua Santa Palavra em mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Também louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Marcos Dias, pastora Marta Dias, por este privilégio de me ceder o púlpito, onde o nosso pastor tem ministrado com tanta excelência e sabedoria. E eu quero agradecer a Deus pela vida deles, por esta oportunidade e por este privilégio. Amém? Ministrar no culto de ensino é uma grande responsabilidade, mas com grande temor e tremor, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Aonde você estiver, por favor, se você puder, abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, o versículo de número 24. Segundo Samuel, capítulo de número 5, versículo 24. Glórias a Deus. Você aí na sua casa, assim como disse o nosso pastor, esteja atento àquilo que Deus quer falar conosco. É aquilo que nós precisamos e não aquilo que queremos, mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Segundo Samuel, capítulo de número 5, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: E será que, quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, ou por cima da copa das amoreiras, então te moverás, porquanto então o Senhor sairá adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. Glórias a Deus. Podeis assentar os irmãos aqui no templo, você aí na sua casa, pode fechar a sua Bíblia. Prometo que não serei prolixo nas minhas palavras, mas serei sucinto para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós lemos agora uma passagem bastante conhecida de muitos de nós, onde o Senhor Deus está aqui num diálogo, e é um contexto da história do rei Davi. Todos nós sabemos que Davi foi um grande rei de Israel, que Davi começou a sua história no campo, começou a sua história dentro de casa, e aqui nós já estamos vendo o rei Davi no momento do ápice, do começo do seu grande reinado sobre a nação de Israel. Todos nós sabemos, ou se você não sabe, vai saber agora, que Davi reinou por 40 anos, sendo assim 7 anos e meio em Hebrom, reinando sobre Judá, e 33 anos reinando sobre a nação de Israel. E nós vemos aqui o contexto do capítulo 5, se nós lermos a partir do versículo 1, a palavra vai dizer sobre a coroação de Davi como rei de Israel. Davi já havia sido ungido rei há muitos anos atrás, porém, durante o reinado do rei Saul, o Senhor Deus havia reprovado o reinado de Saul sobre Israel. Se nós voltarmos um pouco em 1º livro de Samuel, capítulo de número 16, Deus vai aparecer para Samuel e vai dizer: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Samuel, até quando você vai continuar insistindo em algo que eu já rejeitei no meu coração? Então nós vemos que o reinado de Saul foi um reinado desaprovado por Deus, assim como diversos ou quase 100% dos reis de Israel. E aqui nós vemos que Davi está num contexto onde no começo do capítulo 5 ele é coroado, e a palavra do Senhor vai dizer que ele é ungido rei. Todas as tribos vêm, todas as tribos se ajuntam e começam a falar sobre Davi, que ele era o rei prometido, ele era o rei que haveria de reinar sobre todas as tribos e não somente por uma parte de tribos. Nós vemos que Davi ele chega e ele começa a reinar, mas a primeira coisa que Davi faz é uma grande engenharia, uma grande política. O que Davi faz? Ele transfere a capital de Israel para Jerusalém.
E se nós lermos, isso está tudo na Bíblia, não está fora da Bíblia, que a cidade de Jerusalém pertencia ao povo jebuseu, pertencia aos jebuseus a cidade de Jerusalém. Então, para Davi usar e sitiar aquela cidade, ele precisava invadir aquela região. Ele precisava atacar aqueles que estavam sitiados e morando ali. Então, os jebuseus eram um povo que, quando Davi vai chegar perante eles, eles falam somente alguns cegos e alguns aleijados, se eu não me engano, são suficientes para fazer vocês não entrarem na minha terra. Eles estavam subestimando o poder que Davi tinha, mas eu já quero de antemão dizer que o poder de Davi não estava na quantidade de homens que ele tinha no seu exército. O poder de Davi não estava na sua sabedoria e nas suas estratégias de batalha, mas o poder de Davi estava no Senhor Todo-Poderoso. Isso faz toda a diferença quando nós conseguimos compreender que a nossa força não está no nosso diploma, que a nossa força não está na nossa conta bancária, que a nossa força não está na nossa boa oratória, mas a força que nós temos na terra vem de um Deus que está no céu. E Davi, se nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Davi tinha essa suscetibilidade de entender que Deus era a razão da sua força. Então Davi invade a terra de Jerusalém e transfere a capital de Israel para aquela região. E a Bíblia vai dizer que Davi vai diretamente para Sião. Sião era o lugar onde era a fortaleza do povo jebuseu. Sião era o lugar onde era o lugar fortificado para defender o território aonde eles estavam. Sião era uma fortaleza onde os homens ali ficavam para fazer estratégias, era o seu lugar de defesa, era o seu lugar onde havia mais segurança ali naquele território. Então nós vemos que Davi chegando em Sião, a primeira coisa que ele faz, ele transforma a cidade chamada Sião e começa a passar a chamá-la de cidade de Davi. Então Davi tinha uma fortaleza. Se você não compreendeu, eu quero trazer o contexto. No começo do capítulo 5, Davi é coroado rei de Israel. Passado o tempo, ele transforma a capital para Jerusalém, invadindo ali, tirando o povo jebuseu de lá. Então Davi ele se sitia e Davi passa a transformar Sião como a cidade de Davi. E aqui começa o contexto da história em que nós lemos. Eu estava fazendo apenas uma introdução para que você possa compreender. Davi está aqui, e no capítulo de número 5, aqui onde nós lemos, o versículo 17 vai dizer assim a palavra de Deus: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, eles subiram para pegar Davi, para prender Davi. Porém, Davi, ouvindo isso, ele desceu à fortaleza. Se nós formos parar para analisar um pouco a geografia do ambiente, não tem sentido Davi descer para a fortaleza de Sião. Então, provavelmente aqui estava se referindo à fortaleza de Adulã, onde estava a sua família. Então Davi desce a fortaleza enquanto o inimigo sobe. E aqui eu já aprendo algo, que não importa o cargo que nós tenhamos, não importa o dinheiro que nós temos na nossa conta bancária, não importa como está a nossa vida hoje, mas não importa a nossa posição mediante a sociedade. Vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter que descer. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos descer para a fortaleza. Por quê? Porque tem momentos na nossa história que o dinheiro não resolve. Tem momentos como o momento que a gente vive hoje, que a conta bancária não resolve. Tem momentos que é o momento que a gente vive hoje, que o entendimento e a sabedoria não resolve. E são nestes momentos que Jesus nos faz um convite e nos manda descer a fortaleza, porque é na fortaleza que nós vamos ter a resposta do céu para nossas vidas. Aleluias. Então eu quero que você compreenda na sua casa que não importa a posição que você tenha, vai ter momentos que você vai ter que descer. O inimigo venha por cima, Davi foi para baixo. O inimigo veio atacar por cima, Davi veio para baixo. O que eu aprendo com isso? Quando o inimigo subir, quando o inimigo vier por cima, desça, porque tem vitórias na nossa vida, tem momentos na nossa história que nós não vamos vencer de pé, mas tem maioria dos momentos na nossa vida, nós vamos vencer lá embaixo, nós vamos vencer
vencer de joelho, nós vamos vencer na oração. E eu quero liberar algo para a sua vida nesta noite. Não importa como você entrou nesta live, não importa como você começou este ano de 2020, mas Jesus manda dizer para você: desce para a fortaleza, que lá tem resposta para a sua vida. Desce aos meus pés, que lá tem a solução para os teus problemas. Aleluias. Quando o inimigo subir, desça, porque você não vai vencer de pé, mas vai vencer de joelho. Glórias a Deus. E após Davi ter descido a fortaleza, Davi nos deixa uma lição muito incrível. Porque se nós voltarmos para a palavra de Deus e lermos um contexto da vida de Davi antes deste episódio, nós vamos saber que Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E Davi tinha algumas experiências com batalhas. Davi não era um novato em estratégias, em batalhas. Davi, a palavra do Senhor vai dizer que quando um urso e o leão vieram atacar a ovelha dos seus pais, ele foi e matou eles com as próprias mãos. A Bíblia vai dizer um pouquinho mais para frente também que um filisteu, que um grande homem, Golias, um gigante, ele também vem para atacar Davi. Mas Davi também, com uma estratégia que não vem de homem, mas vem de Deus, com apenas uma pedra, ele lança a pedra na cabeça do gigante e mata o gigante. O que eu compreendo? Que Davi não era um homem que faltava perícia. Davi não era um homem que faltava habilidade. Davi sabia lutar com estratégias, mas mesmo com toda a sabedoria de Davi, mesmo com todas as estratégias que Davi tinha, mesmo com todas as experiências que Davi tinha na sua vida, ele reconheceu que ele precisava descer. Ele reconheceu que ele precisava buscar uma resposta do alto. Eu não sei como você está me assistindo nesta noite, eu não sei de que maneira você está nesta live, mas Jesus quer mandando dizer para você: desça aos meus pés, desça em oração, desça em jejum, desça em consagração. Por quê? Porque enquanto o mundo está lá em cima, enquanto os inimigos vêm por cima, se você descer, vai ter resposta de Deus para o seu coração. Aleluias. E Davi desce a fortaleza, o lugar de fortificação, o lugar de encontro com Deus. Pedro, o que é uma fortaleza? A fortaleza, trazendo para os dias de hoje, é o nosso lugar de oração. É o nosso lugar que nós falamos com Deus. É o seu quarto de guerra. É o lugar onde você chora aos pés do Senhor. É o lugar onde você pede orientações de Deus para a sua vida. Talvez a sua fortaleza é dentro do seu quarto. Talvez a sua fortaleza é dentro do seu carro, onde ninguém está te enxergando. Mas não importa aonde você esteja, vai ter momentos que você vai ter que descer para a sua fortaleza. E 3 atitudes que Davi toma na fortaleza. Primeiro, ele orava ao Senhor. Quando ele desce a fortaleza, a palavra do Senhor vai dizer que Davi consultou ao Senhor. Davi falou com o Senhor. Não adianta nós apenas termos uma fortaleza se o nosso objetivo da fortaleza não seja falar com Deus. Não adianta nós termos o nosso canto, o nosso momento de oração, se não for com o objetivo real de falar com Deus. E Davi nos deixa uma lição. Ele desceu na fortaleza, ele desceu ao seu lugar secreto para falar com Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite, que você compreenda a importância de falar com Deus em momentos difíceis. Que você compreenda que é importante orar e falar com Deus, principalmente no momento em que nós vivemos hoje. E eu quero de antemão dizer algo para você, que não é pelo fato de você falar com Deus, de você orar ao Senhor, que Deus vai fazer aquilo que você quer, porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E porque a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável, aos nossos olhos parece que está tudo errado. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Por isso que a gente não consegue muitas vezes compreender a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer a você, na fortaleza, você deve orar ao Senhor. Aleluias. E Davi pede orientação a Deus para vencer os inimigos, e Deus o respondeu. A segunda coisa que Davi faz na fortaleza, a segunda coisa que Davi faz no seu lugar secreto, ele consultava ao Senhor. E isso é algo que o Espírito Santo e Deus tem falado ao meu coração há esses dias, e é algo que eu tenho falado bastante nas minhas lives. Quantas pessoas têm se frustrado em planos, em relacionamentos, quantos casamentos têm sofrido divórcio, quantos projetos têm sido
falidos, porque pessoas não têm consultado a Deus antes de entrar em negócios. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, capítulo de número 16, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Jesus deixou para nós o livre-arbítrio, para escolher aquilo que nós queremos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Eu não sei o projeto que você quer entrar, eu não sei o relacionamento que você quer entrar, eu não sei o plano que você tem para a sua vida, mas um segredo que eu quero dar para você: consulte a Deus antes de entrar em algo, consulte a Deus antes de fazer algo, porque muitas pessoas entram em projetos, entram em planos e lá na frente quebra a cara, e quando quebra a cara vem culpar a Deus por aquilo que fez sem tomar a decisão com orientação dele. Quantas pessoas têm se frustrado em relacionamentos, porque antes de entrar no relacionamento perguntou: Deus, devo ir? Deus, devo entrar? Deus, devo fazer? E quando dá tudo errado, você coloca a culpa em Deus daquilo que você tomou a decisão. Mas Jesus, o segundo ponto que Ele quer falar conosco: primeiro, ore a Ele, e quando você orar, consulte a Ele aquilo que Ele tem para a sua vida. Jesus, é isso que eu devo fazer. Jesus, é essa empresa que eu devo abrir. Jesus, é este relacionamento que eu devo entrar. Jesus, é esta palavra que eu tenho que falar. Por quê? Porque quando Jesus falar para ir, meu irmão, pode ter certeza que aquilo que Jesus fala, Ele garante. Aquilo que Jesus manda fazer, Ele vai na frente e te dá a vitória em o nome de Jesus. Se eu falar muitas das vezes, você pode fazer e se frustrar. Se é um homem falar quantas vezes, você vai se frustrar. Mas se Jesus falar, pode ficar tranquilo, porque Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele já falou ao seu coração. Glórias a Deus. E Davi sabia que a vitória contra o inimigo não estava na sua força, mas vinha de Deus. E Davi consulta ao Senhor. A terceira atitude de Davi, eu quero caminhar: Davi aguardou o tempo de Deus. Quantas pessoas, quantos de nós temos a dificuldade de aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas? E por Deus estar em silêncio, nós achamos que o silêncio de Deus é resposta. Mas eu sinto lhe dizer que silêncio de Deus não é resposta. Resposta é sim e resposta é não. Quando você tem uma criança dentro de casa e você fala alguma coisa, ela vai falar por que não? Ou por que sim? Silêncio de Deus não é resposta. Silêncio de Deus é aguarda o momento certo que eu vou te dizer o que você vai fazer. Talvez tem pessoas nesta live, talvez tem pessoas aqui no templo que estão com um silêncio de Deus dentro do seu coração, mas eu quero te dizer que enquanto nós estamos passando por uma prova, o professor permanece em silêncio, mas quando o professor decide falar, pode ter certeza que ele vai falar aquilo que você precisa e não aquilo que você deseja. Davi teve o entendimento, Davi teve a sensibilidade de aguardar o tempo de Deus. E eu quero dizer para você, talvez você pode ficar frustrado com o que eu vou dizer agora, mas não é o Kairos que deve se adequar ao Cronos, mas é o Cronos que tem que aguardar o tempo do Kairos. Pedro, o que você está dizendo? Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. Quantas pessoas acham que Deus tem que chegar na hora que a gente bem entende, mas eu quero dizer para você, é que nós devemos compreender o tempo de Deus, para nós vivermos as coisas que Ele tem preparado para as nossas vidas, aleluias. Se você aguardar o tempo de Deus para você, eu posso te afirmar que você vai ser bem-sucedido naquilo que você deseja, que você vai ser abençoado naquilo que você tem feito, porque nós temos dificuldade de aguardar o tempo de Deus. Nós vivemos na geração do imediatismo, com um clique nós conseguimos pesquisar algo, e por isso que nos dificulta aguardar o tempo de Deus. Mas Jesus manda dizer para alguém nesta live: espera, aguarde. Isaías 64, versículo 4, que Deus é esse? Que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus tem dificuldade de trabalhar com afoitos, Jesus tem dificuldade de trabalhar com o desesperado, mas aquele que espera nele, fica tranquilo que ele está trabalhando. Jesus está trabalhando na sua história, Jesus está trabalhando na sua casa, Jesus está trabalhando na sua vida, Jesus está trabalhando na sua saúde. Pedro, eu não tenho o que eu quero, mas você tem o que você precisa. Pedro, eu não tenho aquilo que eu tenho sonhado, mas Jesus está te preparando para viver aquilo que Ele tem para a sua vida.
Então aguarde o tempo de Deus, porque quando chegar o tempo de Deus, pode ficar tranquilo que não tem nada que possa impedir a ação de Deus da sua vida. Aleluias. Davi aguardou o tempo, e eu quero te dizer que Deus está no controle da nossa vida. Glórias a Deus. E eu quero caminhar, a Bíblia vai dizer que no versículo 18, que os filisteus também vieram e se espalharam. A Bíblia dizendo antes que quando os filisteus souberam que Davi foi ungido rei, eles decidiram atacar Davi. Porque quando Davi estava reinando sobre Judá, isso não estava causando incômodo sobre os filisteus. E também porque as tribos viviam uma divisão naquela época. Mas Davi, quando chega, ele faz a unificação, e com essa unificação e com tua ascensão ao cargo, os inimigos começam a ficar nervosos. Os inimigos começam a querer matá-lo. E contextualizando e aplicando para os dias de hoje, o que é? É que a união da igreja, a união do povo de Deus, faz o inimigo ficar bravo. Quanto mais a igreja se une, mais Satanás tenta fazer coisas para desunir a igreja. Quanto mais a igreja se une no só propósito, mais o inimigo das nossas almas tenta nos acabar conosco. Quanto mais o povo de Deus se une em oração, mais Satanás fica furioso. Mas eu quero dizer para o nosso inimigo, eu quero dizer para o inimigo das nossas almas, pode ficar bravo, pode ficar furioso, pode tentar coisas contra nós, mas nenhuma arma prevalecerá sobre as nossas vidas, nenhuma armadilha forjada contra nós vai prevalecer, porque o Deus dos exércitos está conosco e é maior do que aquele que está no mundo. Aleluias. Quantas vezes quando nós assumimos um cargo ou ficamos melhor financeiramente, os inimigos se levantam contra nós porque eles não estão satisfeitos no lugar onde nós estamos. E Davi aguarda o tempo de Deus. No versículo 19 vai dizer que Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei até os filisteus, entregá-los-ás em minha mão. E o Senhor disse a Davi: sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus na tua mão. Davi vai à fortaleza, ora ao Senhor, consulta ao Senhor e aguarda o tempo certo. E quando Deus responde, ele vai falar: Davi, pode ir, você vai e eu vou entregar os filisteus na sua mão. A resposta é sim, pode ir. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 20, e Davi veio até Baal-Perazim, e Davi feriu-o ali e disse: o Senhor irrompeu sobre os meus inimigos diante de mim, tal como a brecha das águas. Por isso ele chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Aqui Deus fala assim: Davi, pode ir. Davi, eu estou com você. Davi, pode ficar tranquilo. Davi, vai, eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. Quantos de nós passamos por momentos assim que Deus aprova aquilo que nós pedimos e Deus responde sim com aquilo que nós solicitamos? Mas mais para frente a Bíblia vai dizer que Davi, no versículo de número 22, os filisteus de novo subiram para atacar Davi, porque eles não estavam satisfeitos com aquilo que Davi estava desempenhando ali. E os filisteus, eles sobem para atacar Davi mais uma vez. E a Bíblia vai dizer que eles se espalharam pelos vales dos Refaíns, e quando Davi consultou ao Senhor, ele disse: tu não subirás. Porque o que eu quero que você aprenda? Jesus tem estratégias para nos levar à vitória, e nem sempre serão as mesmas estratégias para nos trazer sucessão naquilo que nós estamos fazendo. Pedro, anteriormente Deus disse para Davi: Davi, é sim, vai que eu estou com você. E Davi, mesmo tendo a vitória, quantas vezes quando nós vencemos nós queremos crescer, mas mesmo crescendo Davi reconhece a importância de descer a fortaleza, e ele vai consultar de novo ao Senhor, e vai dizer: Senhor, eu devo ir. Mas aqui Deus fala algo que até hoje, quando nós recebemos a resposta de Deus desta maneira, dói o nosso coração. Deus diz assim: Davi, não é para você ir, Davi. E o Senhor disse: tu não subirás. Mas eu quero de antemão dizer para você nesta live, neste culto, que você possa aprender com isso, que
um não de Deus pode te levar muito mais longe do que um sim que você pensa que é o certo. Um não de Deus como resposta pode te levar muito mais longe, pode te fazer muito mais vitorioso do que um sim que você pensa que é o certo. Talvez Deus tenha te respondido não, porque se Davi subisse aquela hora, provavelmente, irmão Marquinhos, evangelista Marcos, e tenho certeza que Davi seria derrotado. Porque Deus falou, você não vai subir. Senhor, eu preciso de uma porta. Jesus disse, agora não. Senhor, eu preciso de uma cura. Deus diz, agora não. Senhor, eu preciso de uma resposta do céu. Jesus diz, agora não. E quantas vezes nós murmuramos pelos nãos que Jesus nos deu? Pedro, a estratégia que Deus me deu, eu consegui vencer 2019. A estratégia que Jesus me deu, eu consegui vencer janeiro de 2020. A estratégia que Jesus me deu, eu consegui vencer fevereiro de 2020. Mas com a estratégia que Jesus me deu até fevereiro, chegou uma crise, eu não consigo mais vencer. Jesus manda dizer para você, a estratégia que Jesus vai te dar para vencer a etapa que você está enfrentando pode ser diferente, mas o Deus continua sendo o mesmo. A resposta para você conseguir aquilo que você precisa está descendo na fortaleza que é o lugar secreto com Deus, aleluias. E Deus diz, não Davi, você não subirás agora. Certa vez Jesus vai dizer aos seus discípulos, o que eu faço hoje, você não vai entender. É para Pedro, né? Provavelmente. O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã, Pedro, você vai compreender. Pedro, por que eu não vou tentar te explicar? Porque quantas vezes Deus não nos dá a resposta, porque a gente não está pronto nem para ouvir a explicação da resposta que Ele tem para as nossas vidas. Porque se Jesus falasse para Pedro, Pedro, daqui a pouco você vai me trair, Pedro. Pedro, você vai cortar a orelha de Malco. Pedro, você vai chorar amargamente. Pedro, você vai voltar às suas velhas coisas passadas e vai querer voltar a ser um pescador, Pedro. Pedro, eu vou te encontrar de novo, Pedro. Pedro, mas vai ter uma vez que o Espírito Santo vai descer lá em Atos 2 e vai te encher, Pedro, e vai fazer você pregar, Pedro, e quando você pregar, mais de 3.000 almas vai aceitar a Jesus, Pedro. E imagine Jesus contando isso para Pedro. Pedro vai falar, não é possível, Jesus, não é possível, eu não vou te trair não, Jesus. Jesus, eu sou simplesmente um pescador de homens, como que eu vou pregar para 3.000 pessoas serem salvas? E Jesus olha e fala assim, Pedro, é por isso que eu não te explico hoje, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai compreender. Jesus está dizendo para pessoas nesta live, o que Jesus está fazendo hoje, talvez você não está compreendendo. Isso que está acontecendo no mundo hoje, talvez fez você perder um pouco da noção do que está acontecendo, mas Jesus está dizendo para nós nesta noite, o que eu faço hoje, a igreja não compreende muitas vezes, o que eu faço hoje, o mundo não compreende, mas amanhã, aleluias, você vai compreender. Eu imagino a cabeça de Davi pensando, caramba, Deus falou um sim, mas agora me falou um não. Mas ele tinha a sensibilidade de entender que o não de Deus levaria ele muito mais longe do que um sim que ele pensava que é o certo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Deus vai continuar dizendo, mas faz um cerco por detrás deles, investe sobre eles contra as amoreiras. Davi, não é para você ir, mas eu tenho uma estratégia para a sua vida. Davi, não é para você atacar agora, mas já vai se sitiando por detrás dos seus inimigos. Davi, agora não é o momento certo, mas já fica na posição. Davi, agora não é a hora de atacar, mas já fica no jeito que daqui a pouco eu vou sair na frente e você vai vir atrás. Quantas vezes Jesus vai falar com profetas na Bíblia e ele vai dizer, levanta-te, ele vai dizer, dispõe-te, porque Deus tem dificuldade em falar com quem está prostrado. Deus tem dificuldade em falar com quem está no comodismo. Eu fiz uma live ontem e o tema foi, quando passar essa quarentena, nós estaremos acomodados ou sedentos? Acomodados na zona de conforto ou sedentos por voltar à presença de Deus na igreja? E eu já quero te dizer, se o sucesso tivesse na zona de conforto, o bicho preguiça seria o rei da selva. Mas Davi vai compreender, eu vou fazer conforme aquilo que Deus me disse. E Davi
ele faz um cerco por detrás dos inimigos. E isso eu acho incrível de Deus, porque Ele tem a sua multiforme, a sua graça, as suas estratégias. E como o nosso pastor sempre diz, Deus enxerga além das curvas. Deus enxerga além da nossa visão. A nossa visão é limitada. A gente está vendo até o agora. A gente tem uma previsão para o que vai acontecer mês que vem. Mas Jesus já está vendo lá na frente e está te dizendo: descansa o seu coração, porque eu ainda estou no controle de todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. E o Davi vai fazer um cerco. Eu fico imaginando, pastor G, Davi com os seus homens de batalha, provavelmente, e o exército de Davi era maior que os filisteus, porém não era tão consolidado como o deles. E eu fico imaginando aqueles homens pensando: caramba, os inimigos estão vindo e nós estamos indo por trás deles. Por que a gente não ataca de frente? Por que a gente não vai para cima com as nossas forças? Quantas vezes nós sofremos coisas, nós passamos por situações de inimigos que se levantam contra nós e nós queremos devolver na mesma moeda, nós queremos devolver da mesma forma, mas eu quero dizer para você: recuar nem sempre é sinal de enfraquecimento. Quando a gente puxa um arco, uma flecha para trás, a gente está puxando ela para trás, mas ela para ir lá na frente. Eu quero dizer para você que se esconder na fortaleza, se esconder no lugar secreto, nem sempre é sinal de covardia. Muitos estão pregando o evangelho que você tem que ser o cara, que você não pode demonstrar fraqueza, que você não pode chorar na presença de Deus, mas vai ter momentos na nossa história que a dificuldade vai bater na nossa porta, que o desemprego vai bater na porta, e o único lugar que você vai ter para chorar é na presença de Deus, é no lugar secreto, é com Deus que estás no céu, enxugando as nossas lágrimas. Recuar não é sinal de desistência, é sinal que nós estamos pegando impulso para ir mais longe. Glória a Deus. E Davi vai fazer, juntamente com o seu exército, vai fazer um cerco e investe sobre eles contra as amoreiras. Glória a Deus. E aqui é onde eu queria chegar, e já irei encerrar. Deus vai mandar Davi se posicionar por detrás das amoreiras. Provavelmente havia um cercado de copa de amoreiras que dividia o exército inimigo e o exército de Davi. E eles ficaram por detrás daquela amoreira, só esperando uma ordem do céu. E vai continuar e vai dizer no versículo 24, onde nós lemos: e será que, quando ouvires o som de um mover por cima da copa das amoreiras, então te moverás, porquanto o Senhor sairá adiante de ti para ferir o exército dos filhos teus. Sabe o que eu aprendo com isso? Davi era um bom estrategista de guerra. Sendo um estrategista de guerra, se nós pararmos para analisar, o barulho que vem da guerra está embaixo. É o que? É o inimigo se rastejando. É o inimigo andando sobre as árvores, sobre as amoreiras. O som está embaixo. Talvez você ache que está embaixo a solução para os teus problemas. Mas Davi, ele consulta ao Senhor. Davi está fazendo o que o Senhor diz, e Deus vai dizer: Davi, eu quero que agora você olhe para cima. Que o som vai vir de cima para baixo. Que o som vai vir do céu para a copa das amoreiras. Eu não sei que você compreende isso, eu não sei se você tem fé para acreditar nisso, mas a Bíblia vai dizer que um som veio como um som impetuoso e veemente. E será que quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, então te moverás? Glória a Deus. Algumas traduções vai dizer que o som vinha de cima para dar solução embaixo. E Jesus, eu estudando isso, Jesus me fez lembrar de algo. Se a gente voltar lá no começo da onde nós lemos, a Bíblia vai dizer que os inimigos vieram por cima e Davi foi para baixo. A dificuldade vem por cima e Davi vai para baixo. Tentam matar Davi em cima e Davi desce.
Os inimigos vêm por cima e Davi vai para baixo. Mas agora parece que Deus está falando para Davi: Davi, quando os inimigos vieram por cima, você foi para baixo, mas eu agora venho de cima para te dar vitória embaixo. Pedro, não estou entendendo, eu quero aplicar para você. Talvez a dificuldade chegou em cima, o desemprego chegou em cima, o inimigo veio por cima, mas quando bateu a sua porta, quando o desemprego bateu na sua porta, quando os problemas vieram sobre você, você foi para baixo, você foi para a oração, você foi para o joelho, você foi para o jejum, você foi para a face de Deus buscá-la. Mas Jesus está dizendo: quando os inimigos veio por cima e você foi para baixo, quando o problema veio por cima e você foi para baixo, com resposta disso, eu vou vir de cima para te dar resposta embaixo, como resposta da sua humilhação perante mim. Eu vou fazer um som vindo de cima, Davi, para te dar vitória embaixo. Davi, a estratégia para vencer essa batalha, a estratégia para vencer este problema, a estratégia para vencer esta guerra, não vai vir de baixo, não vai vir somente das amoreiras, mas vai vir do céu, vai vir do céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta live, que a solução para os seus problemas, que a resolução para as suas dificuldades, não vem da terra, não vem dos irmãos que estão do nosso lado, mas vem do céu, vem de Jesus. Por quê, Pedro? Porque a terra está em crise, a terra está sendo consumida por uma pandemia, mas eu acredito num Deus que está no céu, e eu nunca ouvi a Bíblia falar que no céu está em crise. Então, se eu creio num Deus que está no céu, e o céu não está em crise, e as coisas que eu tenho, as coisas que eu sou, e as coisas que eu almejo ser vêm do céu, então pode ter certeza que aquilo que vem de Deus para a sua vida não vai vir em crise. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo para pessoas: enquanto você estiver olhando para baixo, enquanto você estiver com sua visão limitada para cá, você não vai compreender aquilo que eu tenho para a sua vida. Isso me faz recordar quando Deus vai falar: Abraão, sai da tenda, olha para as estrelas que tem no céu e tenta contá-las. Eu compreendo, e posso estar errado, que Deus sabia que Abraão não ia conseguir contar as estrelas. Mas Deus estava fazendo: Abraão, muda um pouco sua perspectiva, pare de olhar um pouco aqui, começa a olhar para cima, começa a olhar para o céu, Abraão. Pare de ficar olhando um pouco para o plano terreno, começa a olhar para o céu. Isso também vai se recordar em Atos, capítulo de número 3. A Bíblia vai dizer que Pedro e João estão subindo ao templo, e eis que à porta há um coxo, há um paralítico que está pedindo esmola, e ele vai dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Mas antes disso, ele vai olhar para ele e vai falar: olha para mim. E um coxo que está no chão, ele está numa visão inferiorizada à nossa, ele está no chão. Eu fico imaginando que aquele coxo pedia a esmola com a cabeça baixa. Pedro e João vai dizer: você vai ter que mudar a sua perspectiva de vida e começar a olhar para cima. Antes de eu te dar aquilo que você precisa, você vai começar a parar de olhar para o chão e começar a olhar para cima. Eu creio que tem pessoas que estão precisando desta palavra. Eu não sei como você tem chegado até o dia de hoje, mas você está vendo somente os telejornais que estão embaixo, você somente está vendo essas notícias que têm tirado a nossa paz, você só tem visto as dificuldades beirando a sua porta. Mas Jesus manda dizer para você nesta noite: pare de olhar para a terra, pare de olhar para os problemas e comece a olhar para o céu, comece a olhar para Jesus, deixando o embaraço e o pecado que tão desperto nos rodeia. Eu prossigo para o alvo, eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glórias a Deus. E a resposta de Davi vinha de cima, e Davi vai falar, e Deus vai dizer: Davi, quando a copa da amoreira marchar, Davi, quando você ouviu o barulho de uma marcha sobre a copa das amoreiras, significa que você pode ir. E eu começo a compreender Davi com os seus soldados, Davi com os seus companheiros, só esperando a copa da amoreira marchar. Eu fico imaginando Davi escondido meio que em umas trincheiras, escondido por detrás das copas das amoreiras, dizendo: homens, quando ouvir o barulho se apressa, porque Deus já foi. Quando ouvir o barulho se apressa, porque o Senhor dos exércitos já foi. Eu quero dizer para você: fique tranquilo, fique esperando que Jesus vai aparecer no momento certo para te abençoar. E Davi está ali esperando, e eu já quero terminar. E Davi vai esperar. E a Bíblia vai dizer que quando
a copa das amoreiras marchar, é para Davi se mover apressadamente, porque o Senhor já foi diante dele. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesta live, eu não sei como você tem entrado este ano de 2020. Talvez os seus planos para este ano de 2020 eram planos abençoados. Eram planos de um ano abençoado, de um ano extraordinário. Isso que aconteceu, isso que tem acontecido, e não somente isso, mas estava vindo coisas anteriores que tem feito você desacreditar das promessas de Deus para a sua vida, que tem feito você desacreditar daquilo que Deus já te falou. Mas eu quero já dizer para você que o coronavírus, que o Covid, que aquilo que tem acontecido pode ter atrapalhado os planos dos homens, mas de nenhuma maneira atrapalhou os planos de Deus. E eu quero dizer para você que nós estaremos prostrados, a igreja estará na fortaleza, a igreja do Senhor estará sobre a copa das amoreiras, nós estaremos no nosso lugar secreto, nós estaremos na nossa vida de oração, nós estaremos buscando ao Senhor. Satanás achou que a igreja vai ficar parada, mas nós vamos continuar orando, nós vamos continuar lendo a palavra, nós vamos continuar nos consagrando, nós vamos ficar somente esperando o barulho da copa das amoreiras. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que quando a copa da amoreira marchar, que quando descer um som do céu e começar a marchar sobre a copa das amoreiras, não vai ter coronavírus, não vai ter crise, não vai ter desemprego, não vai ter problema, não vai ter dificuldade que vai conseguir te parar. Por quê? Porque quem foi na frente não foi o homem qualquer, quem foi na frente não foi o presidente da república, mas quem saiu adiante foi o Senhor, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Aleluias! Quando Jesus sair adiante, não tem inferno, não tem problema, não tem dificuldade que possa nos impedir. Davi, você esperou até agora. Davi, você foi obediente. Mas agora, Davi, agora eu fui adiante. Agora, Davi, é bom Satanás sair da frente, que se ele não sair, a gente passa por cima. Davi, eu já fui. Eu estou te esperando atrás de mim. Eu quero dizer para você, você que está esperando algo do céu, Jesus está mandando eu te dizer que quando a copa da amoreira marchar, que quando Jesus falar, vai, que quando Jesus falar, põe-te em pé e vai, Jesus está mandando eu te dizer, não se desespere, não se atemorize, mas somente obedeça aquilo que Deus mandou você fazer, porque se Jesus mandou vai, não tem ninguém que possa impedir você chegar aonde Deus mandou você chegar. Glória a Deus, glória a Deus. E Davi foi na frente. Aleluia. O Senhor sairá adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. Glória a Deus. Aqui era um rei de umas nações grandiosas que estava entendendo que a vitória dele estava em seguir o Senhor, naquilo que Deus havia falado a ele. Eu quero dizer para você, e aqui eu encerro com isso, que assim como Davi obedeceu à voz do Senhor, assim como Davi fez mediante aquilo que Deus ordenou a ele, eu quero dizer para você nesta live, que quando a copa da amoreira marchar, quando Jesus falar vai, quando Jesus falar, ó, chegou a sua hora, mas para isso você tem que ter o seu lugar secreto, para isso você tem que ter uma vida de oração, para isso você tem que consultar ao Senhor e esperar o momento certo, porque quando Jesus te falar vai, pode ficar tranquilo, não tem nada que impeça. Quando Jesus decidir abrir a porta, não há homem que fecha. Quando Jesus decidir fechar a porta, não há homem que abra. A Bíblia vai dizer, e aqui eu encerro, que Deus vai dizer, que Jesus vai dizer, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E eu quero dizer para você, porta não é objeto de ataque. Porta é objeto de defesa. Porta fica no seu lugar. Então o que está significando? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Não significa que o inferno vai vir contra nós, mas significa que nós iremos adiante dos nossos inimigos, que nós iremos adiante das artimanhas do mal e nós vamos vencer, porque tem gente que está ficando com palavras de jornais, tem gente que está ficando com palavras de repórter, mas eu ainda continuo com a palavra de Deus para a minha vida, e se Jesus falar vai, eu vou, se Jesus falar fica, eu fico, se Jesus falar vai para a direita, eu vou para a direita,
direita. Se Jesus falar vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque eu tenho a certeza que aquilo que Jesus fala para a minha vida, que aquilo que Jesus fala para a sua vida, pode ficar tranquilo, que ninguém e nada pode impedir os planos de Deus para você. Creia nesta palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração, e pode ficar tranquilo, quando Jesus mandar, quando as portas da igreja abrir, quando Jesus falar, agora pode, aí nós vamos adiante. Por quê? Porque não é mais uma liberação simplesmente de um político, não é mais uma liberação que vai adiante de um homem, mas é Deus falando, agora eu fui, eu estou adiante, pode vir atrás, porque se eu estou na frente, a vitória é garantida. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe toda a igreja, e muito obrigado pela esta oportunidade. Nosso pastor está pedindo para que nós fazer uma oração, para que eu possa fazer uma oração sobre todos nós, sobre os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão aí no seu templo. Então, onde você estiver, ore com o Senhor e continue aguardando. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você tem esperado, mas de uma coisa eu tenho a certeza, que Jesus está trabalhando por você, e no momento certo, a copa da moreira marcha, e você vai adiante, e a Bíblia vai dizer que Davi venceu o exército filisteu, porque do Gênesis ao Apocalipse, eu nunca vi o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, entrar numa batalha para perder, e aqui não foi diferente. Se nós estamos firmados em Cristo, nós já somos muito mais do que vencedores. Aonde você estiver, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos diante da Tua presença. Eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos cultuando ao Senhor. Uns aqui no templo e outros nos seus lares. Pai, aqui na tua casa, mas outros no seu quarto, na sua sala, não sei onde estão. Pai, mas eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar falando contigo. Pelo privilégio, Pai, de estar ouvindo a tua palavra. Pelo privilégio, Pai, de ser, Pai, a tua igreja, a tua noiva. Jesus, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Te agradeço, Pai, por este culto, pelos louvores, por tudo que o Senhor realizou. Jesus, vai abençoando as nossas vidas. Pai, assim como Davi, mesmo sendo o rei de Israel, mesmo tendo status, tendo poder, tendo fama, ele percebeu e ele teve a sensibilidade que a resposta certa não vem de homem, a resposta certa não vem da minha mente, a resposta certa não vem do meu coração, mas a resposta certa vem de Deus. Jesus, nos ajude a compreender isso, nos ajude a compreender que a resposta certa não está num homem qualquer, que a resposta certa não está naqueles que estão ao nosso lado, a resposta certa não está nos governantes que dirigem sobre nós, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta e a solução para as nossas vidas vem do céu. Jesus, nos ajude a compreender a tua palavra, nos ajude a compreender os sims e os nãos que vêm sobre as nossas vidas, e que o teu Espírito Santo possa nos fazer a cada dia viver as tuas promessas e viver os teus planos aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e que a tua vontade seja feita na terra como tem sido feita no céu. E enquanto, Pai, a copa da moreira não marchar, enquanto nós estivermos, Pai, esperando uma ordem do céu, enquanto nós estivermos em posição, esperando o Senhor falar vai, enquanto nós estivermos em posição, esperando o Senhor abrir a porta, nós continuaremos orando, nós continuaremos bendizendo ao teu nome, nós continuaremos louvando ao Senhor, porque nós temos a certeza que mesmo que a copa da moreira ainda não tenha marchado, mas o Senhor continua cuidando de nós, mesmo que as portas das igrejas, mesmo que as portas dos empregos, mesmo, Pai, que as atividades estejam fechadas, o Senhor permanece no controle de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Jesus, eu já posso sentir a presença do teu Espírito Santo neste lugar. Pai, vai abençoando vidas. Quantas pessoas desesperadas, quantos casamentos à beira de um divórcio, quantas famílias à beira de uma crise, quantas pessoas à beira de depressão, de suicídio. Mas eu quero declarar em o nome de Jesus que o Deus que quebra o arco, que o Deus que corta a lança, que o Deus que queima os carros do fogo, Pai, vai quebrando todo o mal, vai quebrando toda a seta enviada de Satanás. E se Satanás achou que a gente ia ficar prostrado, se Satanás achou que a gente ia enfrentar de frente, nós estamos à posição, esperando uma ordem do céu,
Ore calabaxe te carabaço. Porque nós cremos, Jesus, que o nosso Deus continua sendo Deus sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre as estrelas. O Senhor é a nossa salvação. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jesus, abençoa, toque vidas, transforme corações, e que o Teu Espírito Santo possa continuar falando mais em nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado, pastor, por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Se você foi abençoado através desse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, comente, compartilha, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe.